Nós vamos estudar agora um exercício que é um modelo de encontro. Então, quando eu olho para esse exercício, eu já visualizo dois corpos e eles têm velocidades constantes. Então, tem que entender o que o enunciado está me dizendo. Como o y está mais rápido que o x, certeza que ele vai ultrapassar o x e depois eles nunca mais vão se encontrar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu quero representar a situação inicial. Então, eu vou tirar o espaçamento entre o x e o y e na minha trajetória eu vou colocar aqui a posição inicial do y, a posição inicial para o x, na minha trajetória que está em metros. Então, esse é o S0 para o y, esse é o S0 para o x. E a primeira coisa que eu quero é exatamente definir quais são as funções horárias para os dois corpos. Então, é só você substituir o S0 de cada um deles e a velocidade. Não entendeu? Pausa aí, observa a figura, bonitinho, para continuar. Feliz? Isso aí, muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu quero saber qual é a posição de encontro. Já que eu afirmei, eu fiz uma previsão que vai ter um encontro, qual é essa posição? O recurso que eu uso é igualar as duas funções horárias. As funções horárias de posição, elas trazem uma informação de posição. Se a posição é a mesma, é porque aconteceu o encontro. Então, muito bem, resolvo e acho o tempo do encontro. E posso substituir tanto na função do x quanto na do y, e aí eu acho a posição de encontro. Olha só o que nós estamos estudando. Magia pura, muito lindo. Vou voltar porque vocês merecem ver de novo. Ó. Se precisar, pausa aí e reassiste. Eles se encontram na posição 225 metros. Beth, o que mais você quer? Quero tudo, né? Então, a terceira coisa que eu quero é saber, no tempo 20 segundos, qual é a distância entre esses dois corpos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse tempo de 20 segundos na função do x, na função do y, e pensar o que é que está acontecendo no problema. Olha só, como se eu estivesse tirando uma foto. Nesse instante, a distância entre eles é de 30 metros. Captou? É isso aí. Ah, meu Deus, o que mais que falta? O que eu sempre peço para você fazer? Muito bem, os gráficos. O gráfico de posição por tempo, posição em função do tempo, e o tempo está sempre no eixo x, velocidade em função do tempo. Então, para lembrar como eu faço o gráfico, nomeio os eixos, ponho as unidades, começo do zero, ponho as escalas constantes, e já que eu sei que são dois movimentos uniformes, eu preciso de 2 pontos apenas, porque o gráfico de posição por tempo é uma reta. Então, eu vou começar com o x, ele sai da posição 90, e que ponto será esse? Muito bem! É o ponto que a gente calculou, é o ponto de encontro. No tempo de 15 segundos, eles se encontraram na posição 225 metros. Então, eu já traço a minha reta correspondente ao movimento do corpo x, e agora eu vou fazer do y. E, Beth, qual é esse zero do y? O S0 do y é só se olhar na figura ou na função, é zero. E qual é o próximo ponto? O ponto de encontro. Então, olha só, onde a intersecção das duas retas, eu tenho a posição do encontro. Depois, eles nunca mais vão se encontrar. E o gráfico de velocidade por tempo, eu também tenho que nomear os eixos, colocar as unidades, e aí eu tenho quantas retas? Muito bem, eu tenho 2 retas. Uma correspondente à velocidade do corpo x, outra correspondente à velocidade do corpo y. E o que representa esse momento? Isso aí, quando eu comecei a estudar o problema, os corpos já estavam em movimento. Então você precisa estudar um problema e saber o que é que está acontecendo. Esse é o real movimento que a gente está estudando. Muito bem, boa sorte, bom estudo e sucesso! Então olha só, vou mostrar para você o movimento que a gente estudou. A gente já sabia que os corpos estavam em movimento, quando eu comecei a estudar o problema, que eles se encontram na posição 225 metros. Tá ligado? Attention, hein? Attention, regarde. Merveilleux! C'est ça. É isso aí, foi exatamente esse problema que a gente estudou.